Então, galera, todos sabemos e ouvimos que o Brasil é um país desigual. Mas você já parou para pensar o que significa isso? Pois é, meu nome é Marcos Pagola, sou professor formado na UERJ e nesse vídeo vou tentar explicar um pouquinho para vocês do que significa o conceito de desigualdade para vocês arrasarem no prova do vestibular. Então, quando a gente fala em desigualdade, a gente tem que sempre colocar no plural, no sentido social. Por quê? Porque há vários tipos de desigualdades, né? Não é somente uma desigualdade social. Nós temos a desigualdade econômica, nós temos uma desigualdade de gênero, temos desigualdade de raça, e dependendo de determinada sociedade, essa desigualdade vai ser de diferentes tipos, né? Então, se você estiver na Europa, pode ser uma desigualdade em termos da imigração, né? Então, uma desigualdade também étnica, tá? Então, dentro da desigualdade, tem diversas formas de manifestação dessa mesma, né? Então, para a gente começar a entender como as ciências sociais observam esse fenômeno, é preciso compreender o conceito de estrutura social, que é determinado pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Se pensarmos no Brasil, por exemplo, é um país fundado historicamente com base de produção escravocrata, culturalmente patrimonialista e patriarcal. Esses três elementos históricos condicionam a estrutura social brasileira, de maneira desequilibrada do ponto de vista da igualdade. Igualdade de quê? Igualdade de acesso a bens e direitos fundamentais. Lembrando da última aula, quando a gente falou um pouquinho do conceito de cidadania. Ao falar da desigualdade, pensar no modo de estratificação de uma sociedade, como a Índia, e a característica diretamente ligada à cultura do hinduísmo, né, as castas, a sociedade dividida em estamentos, determinações divinas, né, assim como na Idade Média, e as sociedades divididas em classes, onde há a possibilidade de mobilidade social, como a gente já conversou em outros momentos. Em tese, uma sociedade com bases nos ditames liberais teria essa flexibilidade do indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Então a gente lembra diretamente do conceito da meritocracia, né? Quando a expectativa daquele momento era de que todos sairiam da mesma base e de alguma maneira poderiam evoluir através do seu próprio trabalho, do seu esforço. Mas quando a gente vai ver na realidade social, há desigualdades profundas que impõem um desequilíbrio nessa desigualdade. Então, quando a gente fala em classe social, a gente está pensando num ambiente pós-revolução burguesa, né? Então, os dois principais expoentes das ciências sociais que refletiram sobre esse conceito e pensaram sobre a estrutura social foram o Karl Marx e o Max Weber. Esses velhos de guerra que vocês já estão um pouco próximos deles se vocês estiverem acompanhando os vídeos aí. O Karl Marx observava o início da formação das cidades industriais e criticava que o modelo de sociedade emancipado pela ascensão burguesa não produzia a igualdade. Na visão dele era uma falácia, mas sim duas classes sociais com posições de poder hierárquicas entre si. A classe burguesa, os detentores do modo de produção, né, os industriais, os donos das fábricas, e a classe operária, o proletariado. Se vocês não sabem, o proletariado vem de uma origem da palavra romana que significa prole. E em Roma, há vestígios documentais que dizem isso, que as estruturas mais baixas sociais, a população mais pobre, se a gente pode utilizar o conceito assim, em Roma, muitas vezes vendiam seus filhos para o Estado, ou para o exército, né, de alguma forma. Então, ele busca lá, na linguagem romana, a ideia da prole como essa venda dos filhos, né? Então, ou seja, uma classe social oprimida, de alguma maneira, né? Então, ele inaugura essa palavra proletariado. Ou seja, ele não percebia nessa estrutura social, né, na estrutura capitalista, liberal, a tal da igualdade proposta, a tal da possibilidade da mobilidade social, ou a defesa dessa ideia de meritocracia, onde você vai alcançar o seu sucesso através do seu mérito. Não necessariamente. Se você tiver uma vida ligada principalmente a uma luta cotidiana, tiver que pegar o seu ônibus,
tiver que se deslocar ao seu trabalho muito mais distante do que alguém que tem um conforto para fazer esse tipo de proposta de vida, você realmente vai estar em desvantagem, né? Então, mais ou menos isso que o Karl Marx estava pensando na época, né? Então, de alguma maneira, o acúmulo pela classe proletariada era ínfimo em relação à burguesia, né? A classe operariada não conseguia lucrar necessariamente assim como os industriais. Então havia sempre ali a classe dominante, que eram os industriais, e a classe dos proletariados. Então havia já o quê? O sentido de uma desigualdade do ponto de vista econômico. Para o Marx, a economia era o ponto-chave de entendimento da desigualdade social. Então ele observava que através de uma mudança do modo de produção ou da lógica econômica atingir a igualdade. Agora, em Max Weber, que é posterior ao Karl Marx em termos de datas, o Max Weber observava que a sociedade capitalista, no decorrer da sua história, ele observava que havia mudanças na estrutura social, trazendo uma nova configuração. Então, havia não somente mais a ideia do proletariado ou alguém que cede a sua mão de obra para o patrão. Havia o surgimento já da prestação de serviços, pequenos comerciantes ou pequenos burgueses, então pessoas que não necessariamente são muito ricas com o seu comércio, mas que vendem e acabam dessa forma. Para ele era mais complexo a definição de classes, né? Você não poderia simplesmente olhar de forma econômica. Havia outras características, né? Havia outras formas de você entender as diferentes posições sociais de cada um, não necessariamente pela questão econômica. Então o conceito básico lá do Max Weber, que é um conceito que não necessariamente aparece no vestibular, mas é bom vocês entenderem, ele observava que havia diversos tipos de certa forma, que outros fatores influenciavam na ideia de posição social. Então, para eles, fatores culturais, por exemplo, a origem da família onde você vem, o acesso a conhecimentos diversos, a linguagem que você utiliza, o sotaque que você tem, a sua posição social, ela não era necessariamente ligada somente ao aspecto econômico. O aspecto econômico também fazia parte dessa discussão, também era um fator, mas não necessariamente um fator único. Então, para ele, a sociedade, não necessariamente você ascendendo economicamente, você poderia ocupar espaços de uma classe social mais abastada, que tivesse mais acesso à cultura e outros mais, que tivesse mais acesso a conhecimentos intelectuais, teóricos e outros mais. Então, na visão dele, não necessariamente uma mudança no aspecto econômico poderia trazer um equilíbrio ou a tal da igualdade. Então, dessa forma, a gente utilizando esses dois autores, a gente pode entender um pouco mais do que aconteceu no nosso momento atual. Quando o Max Weber vai trazer que outros tipos de desigualdade existem, né? Então, mais para frente a gente pode começar a entender a desigualdade de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres nas suas relações de trabalho, homens e mulheres exercendo a mesma função, a mulher muitas vezes recebe menos que o homem, então não há um porquê a não ser ligado a uma questão de gênero, uma questão cultural. Ou, por exemplo, a questão de raça. Então, a sua cor influenciar se você vai ter um emprego ou não, se socialmente você vai ter menos qualidade de vida do que outros por conta da sua cor, ou propriamente a sua orientação sexual, que pode também levar numa sociedade machista e homofóbica, no geral, a pessoa que tem uma orientação sexual diferente da padronizada, né, sofrer também por assédio, sofrer também de alguma maneira por menos acesso a oportunidades por conta da sua orientação sexual. Ou seja, dentro do imaginário coletivo está engendrada essas desigualdades. Então não necessariamente a economia é uma desigualdade única, há diversas outras formas. Então, de alguma maneira, quando a gente vai pensar em desigualdade, a gente tem que sempre botar esse plural, para a gente entender que há vários tipos de desigualdade que levam a nossa sociedade a um desequilíbrio de maneira geral. Quando grupos e movimentos sociais surgem reivindicando melhor espaço, disputando de alguma maneira a sua emancipação, a sua voz, ou justamente isso. Esses grupos, de alguma maneira, pedem um melhor equilíbrio do ponto de vista cultural, pedem que sejam reconhecidos de alguma maneira pela cultura
normativa é também o seu aspecto cidadão, o seu aspecto de dever e direitos e compromisso em relação a essa sociedade, né? Então, para vocês terem essa noção, ficarem atentos nesse sentido, não há uma desigualdade somente econômica, há uma desigualdade social, uma desigualdade cultural. Então, a desigualdade é sempre no plural, tá? Ela sempre vai ser mais de uma. Quando a gente vai falar mais uma vez das mulheres, a gente vê uma desigualdade em relação à estrutura do machismo ou do patriarcado. Quando a gente vai falar em relação às pessoas negras, a gente vê uma origem diretamente ligada à escravidão. Então, algo nascedouro da nossa sociedade brasileira é muito ligado ao processo de escravidão, onde negros eram subjugados aos brancos e nem reconhecidos como seres humanos. Então, isso, ao longo da história, ainda reflete no nosso cotidiano, criando também, mais uma vez, um processo de desigualdade, de acesso e outros mais. Também a questão da orientação sexual, que é muito vista também a discriminação em ambiente de trabalho e outros mais, ok? Então, galera, é isso. Mais aí uma dica para vocês no vestibular, ficarem atentos a esse conceito de desigualdade. Espero poder contribuir com vocês, tá? Estamos aí. Sigam nossas redes sociais. Qualquer dúvida, perguntem aí nos comentários que a gente responde. Gostou? Deixa o like.